Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que vai entrar muito nisso que eu estou falando agora, que é o Salmo 127. Eu tenho lido esse salmo com o meu filho. Quem conhece o Denilson Filho sabe que é uma criança de 7 anos de idade. E ele pergunta muito, ele tem muita curiosidade em relação a algumas coisas da palavra. E eu lendo com ele o Salmo 127, foi algo muito tremendo. E eu ensinando a ele, Deus falava comigo. E aí eu queria compartilhar essa palavra com o Senhor. O Salmo 127 diz o seguinte, escute. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha as que a edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, então em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde. Comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados, pois ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Queridos, depois que tudo isso aconteceu, essa questão dessa pandemia do coronavírus aconteceu, Deus soprou todo mundo para dentro das suas casas. Deus mandou os grandes empresários para dentro das suas casas. Deus mandou os artistas para dentro das suas casas. Deus mandou os comerciantes para dentro das suas casas. Deus mandou os autônomos para dentro das suas casas. Deus mandou os pastores para dentro das suas casas, os padres para dentro das suas casas. Deus mandou todo mundo para dentro de casa. Né? O que veio, na verdade, sobre as nações, veio para colocar as famílias dentro das suas casas. E nós temos falado sobre essa questão da família dentro das casas com uma necessidade de nós reavaliarmos, né, a estrutura da nossa casa, da nossa família. Ontem nós tivemos a informação de um pastor que se matou e que atirou contra sua esposa, atirou contra o seu filho, atirou contra a sua enteada, lá na Messejana, lá no Curió, né? E a gente fica imaginando, esse camarada, ele era pastor, presidente de uma convenção de pastores, e a gente fica imaginando como alguém que lidera tantas igrejas, tantos pastores, né, estavam ainda de pé, né, com aparentemente o que nos faz entender é que a sua casa não era a sua principal base, a sua casa não era a sua principal estrutura. E o que acontecia ali, pastor? Aquele camarada, em um momento de desespero, né, faz essa loucura e nós não sabemos o porquê, mas o fato é que hoje Deus está nos colocando dentro das nossas casas para reavaliar, né, como está a nossa casa, como está a nossa vida, como está. E a gente veio para casa numa preocupação, né, de nos resguardar dessa epidemia. Né? O governo nos colocou para dentro dos nossos lares para nos resguardar, né, para evitar a proliferação do vírus. Né? Mas o Salmo 127 ele começa dizendo assim, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhas que nela edifica. Eu sei que a gente tem muitos pais de família na igreja, nós temos muitos homens, né, servos que estão na igreja e que têm tentado construir as suas casas dentro dos seus valores. Né? Mas o Salmo começa dizendo que se o Senhor não for o principal valor da nossa casa, né, se não for Ele, se não for a sua palavra, os alicerces e a coluna que estão edificando a nossa casa, então, queridos, a nossa casa ela está edificada, sabe, sobre alicerces inseguros, né? Inseguros, porque Ele é o verdadeiro edificador. Se não for a palavra de Deus, os pilares da nossa casa, queridos, então a nossa casa ela vai estar comprometida nos primeiros problemas ou nos grandes problemas que aparecerem. E ele diz assim, olha, também se o Senhor não guardar a cidade, então vigia
o sentinela. Como eu disse, nós viemos para dentro das nossas casas, numa convocação do governo, para que nós estivéssemos guardados dessa epidemia. Mas, na verdade, nós sabemos que a nossa proteção não é o álcool gel, a nossa proteção não é as máscaras, embora seja o mínimo que nós podemos fazer para que isso aconteça, mas a nossa proteção ela está no Senhor, né? É Deus que nos guarda, é Deus que nos protege. Se não for Ele guardando a nossa vida, meu Deus, o que seria de nós, né? Mas Ele está conosco e eu creio de verdade que o Senhor há de sustentar as nossas famílias, né? E o salmista continua dizendo assim, olha, inútil é levantar de madrugada, né? E inútil é dormir tarde. Isso reflete muito, queridos, a rotina de muitos nesse tempo. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não param, onde os filhos, quando se acordam, já não vê mais os seus pais. E quando os seus pais voltavam para suas casas, voltavam cansados e muitas vezes não tinha sequer tempo para os seus filhos. Eu tenho andado com esse braço doendo, de tanto brincar de guerra de papel, né? Coisa que eu brinquei na minha infância, né? E eu estava agora brincando com o Denilson Filho, ele passa o dia todo querendo brincar, e esses momentos com ele tem sido algo muito bom para o meu coração, muito bom mesmo para o meu coração, porque nos faz refletir, né, que tudo na vida, na verdade, não se trata de vaidade. Nós corremos demais, como pastor. Hoje eu sou, para a glória de Deus, um pastor de tempo integral, mas mesmo no ministério, mesmo o ministério nos faz correr, mesmo o ministério nos faz sempre estar ocupado, é sempre uma pessoa para atender, é sempre uma pessoa para acompanhar, é sempre uma pessoa para receber dentro das nossas casas. Já teve vez, querido, que eu estava na brincadeira com meu filho, no ápice da brincadeira, e alguém ter que chegar para a gente poder resolver algum problema, ou então eu estou conversando com ele e de repente um telefone toca. Ou seja, a nossa vida é sempre uma correria. E quem é empresário, quem trabalha, também passa por tudo isso, porque está sempre correndo para poder receber o dinheiro, para poder pagar suas contas. E a gente acha que se isso um dia fosse acabar, nós não teríamos estrutura, né? Se nós perdêssemos tudo isso, então era como se tivesse tirado o nosso chão. E Deus faz com que isso aconteça para que a gente vá para dentro das nossas casas e no meio do período de incertezas, nós possamos ver que mesmo assim Deus está nos sustentando, está guardando a nossa vida. Você está entendendo? Não adianta, não está fazendo diferença. Você está dentro da sua casa, você que não está trabalhando, claro, né? Porque está dentro do grupo de pessoas que tiveram que aderir à quarentena, mas mesmo dentro das suas casas, o Senhor tem provido, sabe? O Senhor tem chegado junto, o Senhor tem guardado você. E Ele tem mostrado que a sua correria não influencia em nada, porque se não fosse Ele guardando a sua vida, meu Deus, o que seria de nós? E aqui o salmista vai dizer, inútil é acordar cedo, acordar de madrugada, né? E chegar à noite, dormir tarde da noite, porque a correria nos faz viver isso. Inútil por quê, pastor? Porque essa correria faz nos perder muitas coisas que o futuro, as gerações futuras precisam que sejam construídas. Por exemplo, as gerações que estão vindo, que vão se levantando, são gerações de pais ausentes, sabe? Imagina só uma geração de filhos que os pais não sentavam para conversar, ou filhos que os pais não corrigiam. Nós estamos sempre dando coisas aos nossos filhos, e o pior, queridos, às vezes nós damos coisas para os nossos filhos para substituir o espaço que só nós podemos suprir. Só nós podemos suprir. E aí Deus faz com que tudo isso aconteça, sabe, para que a gente possa parar. Deus literalmente nos parou e Ele nos colocou dentro de casa. E Ele diz assim, olha, pois aos seus amados Ele dá o pão enquanto dorme. O que eu vou comer amanhã, o que nós vamos usufruir amanhã,
Deus está nos dando enquanto nós dormimos. Porque se não for Ele que nos autoriza, se não for Ele que nos leve para o trabalho, se não for Ele que nos guarde, meu Deus, então nós não chegaríamos a lugar nenhum. Só que aqui entra agora a parte que eu mais acho interessante nesse salmo. Porque o salmista vem falando sobre construir a casa, o salmista vem falando sobre edificar a cidade, o salmista vem falando sobre essa correria, de repente ele para e diz: tudo isso é inútil. Tudo isso é inútil. Mas ele agora tira os olhos dos edificadores, ele tira os olhos dos construtores, ele tira os olhos da figura paterna e atrai agora os olhos para quem? Para os filhos. Olha o que ele diz aqui no versículo 3. Herança do Senhor são os filhos. Você tem todo o direito, queridos, de trabalhar, de buscar conquistar alguma coisa na sua vida, mas tudo que Deus nos deu, e Ele já nos deu por herança, está dentro da nossa casa. São os nossos filhos. E Ele diz que esses filhos, eles são o nosso galardão. Ele é a nossa coroa. Os filhos é a herança que Deus nos deu e que espera que nós saibamos cuidar dessa herança. O problema é que muitas vezes os pais tiraram os olhos da sua verdadeira herança. Estão sempre buscando mais e mais e mais e mais, queridos. Mas o salmista vai dizer assim, olha, como flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos. Sabe o que eu entendo com isso, queridos? Que Deus estava dizendo assim, olha, é dentro da sua casa, que você vai construir, as principais armas que estarão com você no momento das grandes pelejas. E quem é essas armas, pastor? A sua família, os seus filhos. Querido, sentado ao lado do meu filho, eu entendi essa palavra. Porque olha o que é que o salmista diz, olha, como flechas nas mãos do guerreiro. Sabe o que é que ele estava dizendo? Que Deus dá o filho ao homem para que ele lance esse filho para as gerações futuras como uma flecha. E pais que não têm seus filhos como uma flecha, ou até mesmo pais que não sabem o alvo que os seus filhos têm que alcançar, vai produzir, sabe o que, queridos? Filhos sem destino, logo filhos sem propósitos. E as gerações que virão serão as gerações sem destino e sem propósitos. Queridos, dentro da minha casa, olhando para esse salmo, lendo com meu filho de 7 anos de idade, Deus disse, olha, eu lhe coloquei dentro de casa para que você não esqueça de apontar um destino para essa criança. Você está dentro da sua casa, você tem seus filhos, você tem sua família, e elas é como uma flecha nas suas mãos, guerreiro. Você, mãe, que está dentro da sua casa constantemente com seus filhos, os seus filhos é uma flecha nas suas mãos, aonde Deus colocou você para construir ele, para mostrar a ele qual o alvo que ele deve alcançar no futuro. E um dia eu falei para o meu filho mais velho, Davi, disse para ele, meu filho, você vai alcançar coisas que eu nunca alcancei, mas é dentro de casa que nós preparamos isso, é dentro de casa que nós construímos esses valores. E eu quero dizer para você que esse momento que Deus deu para nós é um presente, porque o futuro do nosso país, o futuro da nossa nação depende daquilo que você está ensinando para o seu filho hoje. O futuro da igreja, de certa forma, está nas mãos daquilo que você está ensinando para os seus filhos hoje. Você está ensinando seu filho a temer a Deus? Você está ensinando seu filho sobre o caráter de Deus? Você está ensinando seu filho sobre quem é Jesus, sobre o sacrifício que ele fez por mim e por você? Será que nós estamos ensinando os nossos filhos isso, queridos? Então Deus nos para, porque às vezes é necessário que nós, sabe? É necessário parar. E nós não iríamos parar. Nós não iríamos parar. O ministério está dando certo, a empresa está dando certo, pastor, o meu trabalho, eu estou crescendo no meu trabalho. Nós não iríamos parar. E sabe o que ia acontecer? A geração futura estaria comprometida. Queridos, os pais entregaram
celulares para os seus filhos, para ocuparem os seus espaços. E agora, dentro de casa, os filhos estão desejando brincar com os pais, para mostrar para os pais que mais importante do que presentes é a sua presença. É os filhos ensinando os pais como se relacionar com Deus. Mais do que você dar presente para os seus filhos, queridos, os seus filhos querem a sua presença. Assim como nós precisamos aprender que mais do que presentes do nosso Pai Celestial, nós devemos desejar a sua presença. É nesse tempo dentro de casa, em intimidade com os nossos filhos, que eu tenho aprendido a necessidade que os filhos têm de estarem junto com os pais, e dentro de mim, a necessidade de estar ao lado do Pai. Meu Deus, quantas coisas Deus tem ensinado para a minha vida. E eu quero estou compartilhando com você, para que você não se perca dentro da sua casa, buscando fazer a melhor live, sabe? Nós estávamos numa campanha de 1000 inscritos para o nosso Facebook. Inclusive, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E a gente numa correria, numa campanha, eu digo, epa, parou. Não é esse o foco. Deus não nos colocou dentro de casa para sermos populares na internet. Deus nos colocou dentro de casa para construirmos valores no coração dos nossos filhos. A internet é uma opção que Deus nos dá para espalhar aquilo que Ele está nos ensinando. Mas não. Nós não estamos buscando popularidade. E Ele diz assim, olha, feliz é o homem que enche a sua aljava dessas flechas de filhos, porque não será envergonhado quando pelejar com os inimigos à porta. Ah, queridos, quantas lutas nós como pais de família passamos, quantas lutas nós como pastores passamos, nós como empresários, que eu já tive uma pequena empresa, passamos. Eu quero contar aqui um pequeno testemunho para você. Teve uma época que eu tive uma pequena empresa e eu estava certo de que eu ia fechar o negócio do século. Um negócio assim que ia render muito dinheiro. Para você ter noção, 2 contratos fechados, cada contrato R$170 mil. E eu cheguei dentro de casa muito empolgado, nunca tinha visto aquilo. Disse para a Gardênia, minha filha, nós vamos ganhar muito dinheiro, né? E nós começamos a planejar coisas. Mas 15 dias depois de tudo isso, sabe o que aconteceu? A empresa quebrou o contrato. Os 170 mil se tornou em uma dívida de R$30 mil de investimento que nós fizemos para poder fazer o serviço daquela empresa. E agora, como pagar os R$30 mil que nós arranjamos emprestado, sabe, tiramos da onde não tinha, e agora como pagar esse prejuízo, né? E eu trabalhava para uma empresa, eu era supervisor de vendas dessa empresa, e lá nessa empresa, né, era a plataforma que eu tinha para poder realizar esse projeto. Então a empresa logo quis comprar esse projeto e tudo, mas quando o problema surgiu, né, eu fiquei em maus lençóis com a empresa, porque a empresa investiu dinheiro e agora o contrato havia se quebrado. Eu fiquei desesperado. Em toda a minha vida, durante a minha caminhada cristã, eu nunca gostei de faltar culto. E um dia eu fui para o culto, mas eu cheguei no culto, eu não estava ligado no louvor, eu não estava ligado na palavra. Aquele dia foi horrível, sabe? Horrível. E eu voltei para casa pior do que eu fui para a igreja. E quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta do apartamento, eu entrei, a minha esposa sentada no sofá, eu vejo essa imagem agora aqui. Eu caí no colo dela e comecei a chorar muito. Eu estava angustiado. E ali chorando, angustiado, botei toda lágrima para fora, toda angústia para fora, chorando. Ele devia ter 4 anos. Ele olhou para mim e disse, papai, vamos brincar. Meu Deus, aquilo foi, sabe, curador para minha alma. Porque eu olhei para ele e disse, o que é que eu estou fazendo? Correndo atrás de dinheiro, feito um louco, quanto a coisa mais valiosa que eu tenho está aqui crescendo.
e eu estou perdendo o seu crescimento, queridos. Naquele momento, Deus mostrou para mim a importância do meu filho e o meu relacionamento com Deus, que eu sempre busquei ter com seriedade, se tornou mais intenso ainda, porque eu comecei a entender que o meu filho era o modelo, sabe, de dependência que eu devia ter de Deus. Então, você está na sua casa hoje, queridos, aproveite esse momento para apontar destino, para apontar propósito para os seus filhos. Você pai, você mãe, não perca tempo, não abandone seus filhos na internet, traga-os para perto, fale para eles do amor de Deus, fale para eles, querido, do que Deus é capaz de fazer. Console o coração deles, porque eles não recebem todas as informações como nós recebemos. Ora, se nós já estamos em tempo de ficar louco com tanta informação, imagina as crianças que não conseguem filtrar tudo isso. Então fala para elas, fala para as suas crianças: não se preocupe, meus filhos, não se preocupe, meus filhos, tudo vai dar certo, o Senhor está no controle de tudo, e ainda que tudo não venha a melhorar, mesmo assim, o Senhor não nos abandona. Eu quero dizer para você, queridos, nesse tempo de crise, nós, pais, precisamos apontar propósito para os filhos. Nesse tempo de coronavírus, nós, pais, precisamos apontar destino para as nossas crianças, apontar propósito para os nossos filhos, dar um alvo para que eles sigam, sabe? É tempo de realinhar o alvo. O alvo parecia que havia sumido de nós, mas agora Deus nos coloca dentro de casa e nós podemos apontar mais uma vez o alvo para eles. Então, em nome de Jesus, que nesse período que o Senhor parou você, que você não esteja feito um louco, ainda que a gente precise voltar às atividades para que a economia não seja abalada, ainda que nós tenhamos que voltar, queridos. Mas volte na certeza de que o futuro, as gerações futuras, dependem do legado que a geração presente está passando. E eu acredito que nós estamos vivendo um período transicional, aonde a nossa geração está passando para a geração futura, sabe, o nosso bastão. Eu acredito, e eu acredito muito mesmo, queridos, que o que nós estamos vivendo agora, sabe, tudo que nós plantamos até aqui, chegou o momento dos nossos filhos colherem. Nós estamos passando esse período é um período transicional. Eu acredito que Deus está passando o bastão das gerações para que a próxima geração ela avance com um propósito, avance com um destino. Então leia o Salmo 127 com os seus filhos. Queridos, desculpa, eu estou com um pouco de coriza. Leia o Salmo 127 com seus filhos. Diga para os seus filhos que a sua função como líder de família, como pai, é apontar direção, é apontar o alvo para eles. E quem é o alvo, pastor? O alvo é Cristo. O alvo é Cristo. O alvo é Cristo.